Então, pessoal, na aula passada, né, a gente passou a lista de número 3, né? Não sei se vocês tentaram resolver, mas eu queria falar sobre essa quinta questão aqui, tá ok? E dar uma dica em relação à segunda, certo? Então, em relação à quinta questão, eu tenho integral, né, integral definida, né, de 0 a 1, do arco tangente de x dx, tá ok? Então, como é que a gente resolveria essa integral aqui, tá? Então, veja. Então, eu tenho aqui integral de 0 a 1, tá certo? Do arco tangente de x dx, tá ok? Então, se a gente for integrar, né, calcular a integral indefinida, né, do arco tangente de x dx, como é que a gente faz? Calculando a integral indefinida. Utilizando a integração por partes, a gente pode chamar isso aqui de u e aqui do meu dv, ou seja, chamando de u o arco tangente de x e o dv de dx, tá certo? Então, quem é o du? Du é a derivada do arco tangente vezes o dx, ou seja, o du vai ser igual ao quê? Derivada do arco tangente, vocês viram, né? Que a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado vezes dx. E o v aqui vai ser igual ao x, certo? Tá ok? Então, a integral de u dv, né, pela integração por partes, vai ser uv menos a integral de vdu, tá certo? Então, eu tenho que a integral do arco tangente de x dx, né, que é a integral de u dv, vai ser igual a uv, ou seja, x arco tangente de x, né, que é uv, x arco tangente de x, menos a integral de vdu, de v du, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar x 1 mais x ao quadrado dx. Tá certo? Ok? Eu também posso dizer, né, se vocês combinarem a fórmula de integração por partes, né, que é essa fórmula integral de u dv igual a uv menos integral de vdu, combinando isso aí com o teorema fundamental do cálculo, né, a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, eu posso dizer, eu tenho uma fórmula de integração por partes, né, para integrais definidas. Ou seja, eu posso dizer que a integral de a a b de u dv vai ser igual ao quê? A uv avaliado de a a b, tá? Menos integral de a a b de vdu, né? No caso aqui, o a e o b seria 0 e 1, então eu teria essa forma de integração por partes para integrais definidas, ou seja, integral de 0 a 1 de u dv vai ser uv avaliado de 0 a 1 menos a integral definida de 0 a 1 de vdu, certo? Então, eu teria uma fórmula de integração por partes para integrais definidas, certo? Então, eu posso fazer isso aqui, ok? Então, avaliando essa função, x, arco tangente de x de 0 a 1, seria o quê? Essa função avaliada em 1 seria 1, então isso aqui seria o quê? Seria 1 arco tangente de 1, menos essa função avaliada em 0, ou seja, 0 que multiplica arco tangente de 0, menos essa integral aqui, de 0 a 1, x sobre 1 mais x ao quadrado dx, ok? Aqui é 0, né? E aqui eu tenho 1 arco cuja tangente é 1. O arco cuja tangente é 1 é 45 graus, ou seja, π sobre 4. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes π sobre 4, vai ficar π sobre 4, menos essa integral aqui, de 0 a 1, de x, 1 mais x ao quadrado de x. Tá ok?
E aí falta a gente avaliar essa integral aqui, ó. Tá? Como é que a gente calcula essa integral aqui? Então, o que é que seria a integral de 0 a 1 de x, 1 mais x ao quadrado dx? Para a gente calcular essa integral, é uma substituição, né? A gente faz por substituição. Então, a gente chama esse denominador aqui, 1 mais x ao quadrado, de u. Então, 1 mais x ao quadrado, chamando de u. Tá certo? Então, o meu du vai ser igual a quê? Derivado disso aqui, dx. 2x dx. Ou seja, o x dx vai ser igual a 1 meio de du. Tá certo? Quando x for zero, né? Quando x igual a zero, isso implica que quem vai ser minha variável u, né? Quando x for zero, u eu estou chamando de 1 mais x ao quadrado. Então, quando x for zero, o meu u é igual a 1. Então, o meu u é igual a 1. E quando x for 1, quem vai ser u? Quando x for igual a 1, quem vai ser u? Né? Quando x for igual a 1, quando x for igual a 1 aqui, quem vai ser u? Quando x for 1, então vai ficar 1 mais 1 ao quadrado, u vai ser igual a 2. Tá? Substituindo, essa integral aqui vai ser essa integral aqui na variável u, né? Integral de 0 a 1 vai ser agora integral de 0 a 1 vai ser agora integral de 1 a 2. De 1 a 2. De quem? X dx é igual a quê? A 1 meio de du. Tá certo? Então, 1 meio de du. Tá? Então, eu tenho aqui, esse 1 meio eu vou colocar para fora da integral já. Então, eu tenho 1 meio de du, é o x dx, tá certo? 1 meio de du, tá certo? X dx. E 1 sobre, então x dx 1 meio de du, então vai ficar 1 sobre 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado é o que eu chamei de u, certo? Então, tem isso aqui. Tá? Tá aqui, x dx, 1 meio de du, aqui 1 meio de du. Aí vai ficar, aqui tem 1, né? 1 sobre x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado é o que eu chamei de 1. Então vai ficar 1 sobre u. Tá? Tá ok? Isso aqui vai ser igual ao que então? A integral de du sobre u é o log neperiano do módulo de u. Certo? Então vai ficar 1 meio do log neperiano do módulo de u, avaliado de 1 a 2, certo? Isso vai ser igual ao quê? 1 meio logaritmo do módulo de u avaliado de 1 a 2, que é essa integral aqui, né? Então vai ficar log neperiano do módulo de 2, que é o log neperiano de 2, menos log neperiano do módulo de u avaliado aqui em 1, que vai ficar log neperiano do módulo de 1, que é log neperiano de 1. Tá certo? Isso aqui vai ser então o quê? Um meio do log neperiano de 2. Tá certo? Uma vez que o log neperiano de 1 é 0. Tá ok? Então, eu tenho isso aqui. Voltando aqui para cima, ó, né? Para eu ter o resultado da minha questão, né? É π sobre 4 menos o resultado dessa integral. Então, isso aqui vai dar π sobre 4 menos o resultado dessa integral aqui. Tá? O resultado dessa integral é isso aqui, né? Ou seja, log neperiano de 2 sobre 2. Certo? Então, tem esse resultado aqui, ó. Ok? Bom, a outra questão, né, da lista, né, que eu queria só dar uma dica, né, é essa daqui, tá ok? Nessa questão aqui, a dica é o seguinte, vocês façam a seguinte substituição, que façam a substituição primeiro para depois resolver por partes. Então, faça a seguinte substituição.
chame a raiz de x de uma variável, né? U, por exemplo. Então, U igual a raiz de x. Façam essa substituição, ok? E depois vocês vão resolver por partes. Tá certo? Vamos falar agora, né, das chamadas integrais, né, trigonométricas. Observe que nos exercícios que eu passei anteriormente, né, a gente já resolveu algumas integrais trigonométricas, como por exemplo, né, na lista 2, a gente calculou a integral do seno ao quadrado, né, integral do cosseno ao quadrado, integral do cosseno à quarta. Então, todas essas integrais são integrais trigonométricas, né? O que são integrais trigonométricas? São integrais, né, cujo integrando envolve funções trigonométricas, tá certo? Só que a gente resolveu essas integrais trigonométricas, né, na lista de exercícios, nos exercícios que eu passei, a gente resolveu utilizando integração por partes, tá certo? Mas a gente pode resolver também, né, essas integrais, a gente poderia ter resolvido também utilizando identidades trigonométricas, certo? Então vamos ver agora alguns exemplos, né, do cálculo dessas integrais, né, utilizando identidades trigonométricas. Então, exemplo 1, né? Digamos que eu queira calcular a integral do cosseno ao cubo de x dx, tá certo? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é eu separar o cosseno ao cubo em cosseno ao quadrado vezes o cosseno, né? Então, essa integral aqui, ela fica sendo integral do cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno de x, né? Cosseno ao cubo é cosseno ao quadrado vezes o cosseno, certo? E aí a gente usa a seguinte identidade trigonométrica, né? A gente sabe que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Portanto, o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Ou o seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x, mas eu vou usar isso aqui. Cosseno ao quadrado de x é 1 menos o seno ao quadrado de x. E substitui aqui no lugar do cosseno ao quadrado, nessa integral. Então, aqui eu vou ficar com integral de quem? Do cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos o seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx. Certo? Ok? E aqui eu resolvo facilmente essa integral por uma substituição, né? Ou seja, eu chamo de u o seno de x. Por quê? Porque du vai ser o cosseno de x dx, que já vai estar aqui, ó, né? Cosseno de x dx. Então, quem vai ser o du? Cosseno de x dx. Substituindo, eu vou ficar o quê? Vou ficar com integral de 1 menos o seno que eu chamei de u, então vai ficar 1 menos u ao quadrado, certo? Cosseno de x dx vai ser o meu du, tá certo? E aí eu posso escrever essa integral como a diferença de duas integrais, ou seja, integral de du menos a integral de u ao quadrado du. Que eu posso resolver aqui diretamente, ou seja, aqui seria integral de u, né? Integral de du menos integral de u ao quadrado du. Que daria o quê? A primeira integral ficaria o quê? Ficaria u, e a segunda integral, né, menos u ao cubo sobre 3, né? Deixando a constante para o final, para colocar no final, então vai ficar u menos u ao cubo sobre 3. Então vai dar u menos u ao cubo sobre 3. Tá? U menos u ao cubo sobre 3, mais uma constante. Voltando para a variável x, o que eu chamei de u né, seno de x. Então, o meu u é o seno de x. Então, vai ficar seno de x menos seno ao cubo de x, né, sobre 3, mais uma constante. Então, esse é o resultado dessa minha integral aqui.
ok? Esse exemplo 2, tá? Como é que a gente faria esse exemplo 2? Integrando aqui é seno à quinta de x vezes o cosseno ao quadrado de x, certo? Ok? Então, qual é a ideia aqui? Então, isso aqui eu posso escrever assim, ó. Isso aqui eu posso escrever como seno integral. O seno à quinta de x eu vou escrever como seno o seno à quarta vezes o seno. Então, eu vou escrever como seno à quarta vezes o seno, multiplicado por cosseno ao quadrado dx. Ok? O seno à quarta, tá? Por sua vez, esse seno à quarta, o que é o seno à quarta? O seno à quarta é o seno ao quadrado de x ao quadrado, né? Vezes o seno de x, vezes o cosseno ao quadrado de x, dx, certo? E aí eu vou usar agora, né, essa identidade trigonométrica aqui, tá certo? Mas em vez de eu tirar o cosseno ao quadrado aqui, eu vou tirar o seno, ou seja, o seno ao quadrado é igual ao quê? A 1 menos o cosseno ao quadrado, tá certo? Então, o seno ao quadrado aqui vai ser 1 menos cosseno ao quadrado, certo? Então, isso aqui vai ficar integral. Seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado, tá certo? Vezes o seno, vezes o cosseno ao quadrado de x, dx, certo? Tá ok? E agora eu consigo resolver facilmente isso aqui, tá certo? Chamando de u o cosseno, né? Se eu chamar de u o cosseno, o que acontece? Observe que o du vai ficar o quê? Menos seno de x dx, que já aparece aqui, o seno de x dx, né? O seno de x dx. Então, essa seria a saída aqui, né? Fazer o u igual ao cosseno, porque o du, quem seria o meu du? Derivado do cosseno menos seno de x dx. Já está aqui o seno de x, certo? Então, substituindo, eu vou ficar o quê? Integral de 1 menos o cosseno, que eu chamei de u, vai ficar 1 menos u ao quadrado, tá certo? Cosseno, que é u, vai ficar u ao quadrado aqui, né? Seno de x dx, que vai ser o meu du. Então, tem isso aqui, tá? Isso aqui seria o quê? Seria a integral, né? Se eu for desenvolver isso aqui, né? Primeiro termo ao quadrado vai ficar 1 menos 2 vezes primeiro pelo segundo vai ficar 2u ao quadrado mais o segundo termo ao quadrado mais u à quarta, tá certo? Primeiro termo ao quadrado aqui vai ficar menos 2 vezes primeiro pelo segundo vai ficar 2u ao quadrado mais o segundo ao quadrado, a quarta, certo? Vezes u ao quadrado aqui, du, tá certo? Isso aqui vai ser igual ao quê? Se eu multiplicar aqui, ó, eu vou ficar com integral de u ao quadrado, né? U ao quadrado vezes 1 menos 2 vezes u à quarta, não é isso? Aqui, ó, menos 2 vezes u à quarta mais u à sexta, tá certo? Du. Então, eu multipliquei aqui, ó, u ao quadrado menos 2u à quarta mais u à sexta, certo? Aqui eu posso escrever como três integrais aqui, né? Integral de u ao quadrado menos integral de 2u à quarta mais integral de u à sexta, né?
e aí calcular cada uma dessas integrais. O que eu posso fazer diretamente aqui, né? Então, a primeira integral, deixando para colocar a constante no final, a primeira integral daria o quê? Daria u ao cubo sobre 3. Então, u ao cubo sobre 3, né? A segunda integral daria o quê? Menos 2, aí u à quinta sobre 5. Menos 2, u à quinta sobre 5. E a terceira, u à sétima sobre sétima. E mais uma constante, né? Deixa eu colocar a constante aqui no final, mais a constante. Tá certo? Voltando para a variável x, né? Porque minha integral é na variável x, tá certo? Na variável x. Então, voltando para a variável x, quem é u? O meu u é igual ao cosseno de x. Então, vai ficar o quê? Cosseno ao cubo de x sobre 3. Então, cosseno ao cubo de x sobre 3. Menos 2/5 do cosseno, né? A quinta de x, mais 1/7 do cosseno a sétima de x, né? Cosseno a sétima de x, mais uma constante. Então, esse é o resultado dessa minha integral aqui, tá certo? Ok? Um outro exemplo, né, de integral trigonométrica seria esse aqui, né? Uma integral definida agora, né? Integral de 0 a π de seno ao quadrado de x dx, tá certo? A gente resolveu essa integral do seno ao quadrado na lista, né, de exercício, tá certo? Utilizando a fórmula lá de redução, né? Só que a gente pode utilizar aqui, como eu já falei, né, identidades trigonométricas para resolver também essa integral trigonométrica, né? Qual vai ser a identidade trigonométrica que eu vou utilizar aqui? Então, observe o seguinte, eu vou usar a seguinte identidade trigonométrica, tá? O cosseno de 2x, tá? Quem é o cosseno de 2x? Cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x, tá certo? Cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Isso aqui vocês viram em trigonometria, né? Lá no segundo grau, tá certo? Certo? E além isso aqui, eu vou utilizar o que eu utilizei, né? Já que é o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1. Tá certo? Portanto, esse cosseno ao quadrado aqui, eu posso substituir o quê? Cosseno ao quadrado vai ser 1 menos o seno ao quadrado, né? Pela primeira equação aqui. O cosseno ao quadrado vai ser 1 menos o seno ao quadrado. Então, esse cosseno ao quadrado aqui eu vou substituir por 1 menos o seno ao quadrado. Então, vai ficar, eu tenho cosseno de 2x é igual ao quê? Cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos seno ao quadrado de x. Aí, menos seno ao quadrado de x. Tá certo? Então, aqui eu vou ficar com cosseno de 2x vai ser igual ao quê? A 1 menos seno ao quadrado, menos seno ao quadrado vai ficar 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Certo? Passando para cá, eu tenho o quê? 2 seno ao quadrado de x vai ser igual ao quê? Passei isso aqui para o lado de cá. Então, vai ficar 2 seno ao quadrado de x, vai ficar 1. E passar o cosseno de 2x para o lado de lá. Então, vai ficar menos o cosseno de 2x. Certo? Portanto, o seno ao quadrado de x, o seno ao quadrado de x vai ser igual ao quê? A 1 menos o cosseno de 2x dividido por 2. Então, 1 menos o cosseno de 2x dividido por 2. Então, essa fórmula aqui, né, essa identidade trigonométrica que eu vou usar para resolver essa integral aqui, ó. Tá certo? Então, eu vou usar essa identidade trigonométrica
né, que eu deduzi aqui utilizando outras identidades trigonométricas, né? Vou usar essa para resolver essa integral aqui, né? Então, essa integral aqui vai ser integral de quê? Vai ser integral de 0 a π de quem? Disso aqui, né? O seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Então, 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. Tá? Tá certo? Ok? Isso aqui eu posso escrever como, né? Isso aqui é 1 meio menos 1 meio do cosseno de 2x, né? Eu posso escrever isso aqui como integral de 0 a π de 1 meio menos integral de 0 a π, né, de 1 meio do cosseno de 2x. Tá certo? Escrever como a diferença aqui dos integrais, né? Cosseno de 0 a π de 1 meio dx menos o integral de 0 a π de 1 meio de dx menos integral de 0 a π de 1 meio do cosseno de 2x. Tá certo? Ok? E aí, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar, integrando isso aqui, vai ficar 1 meio de x, né? Mais uma constante avaliada de 0 a π, ou 1 meio de x avaliada de 0 a π, né? Essa constante ela vai se cancelar quando eu fizer a diferença. Então, é a mesma coisa de 1 meio de x de 0 a π. E menos essa integral aqui, tá certo? Essa integral aqui, então, avaliando aqui essa integral, eu tenho uma integral aqui de 1 meio do cosseno de 2x dx, tá? Isso aqui vai ser igual a quê? 1 meio da integral do cosseno de 2x dx. Certo? Essa integral é simples de resolver, né? Só você fazer u igual a 2x, né? du vai ser igual a quê? A 2 dx. Substituindo, eu vou ficar com o quê? Vou ficar aqui com 1 meio da integral de quem? Do cosseno de u, 2x eu estou chamando de u, e dx é 1 meio de du, né? Dx vai ser 1 meio de du. Então isso aqui vai ficar o quê? Passando 1 meio para fora, vai ficar 1/4 da integral do cosseno de u du, que é igual a 1/4 do seno de u, né? Do seno de u mais uma constante. Tá certo? Isso aqui vai ficar o quê? 1/4 do seno. Quem é u? U é 2x. Voltando para o parágrafo x, né? 2x mais uma constante. Tá ok? Então, essa integral aqui, tá certo? Essa integral aqui vai ser o quê? Essa função aqui avaliada de 0 a π. Então, vai ficar menos essa função, né? 1/4 do seno de 2x, tá? Eu posso colocar sem a constante, quando eu fizer a diferença, né? Essa constante vai sumir. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1/4 do seno de 2x avaliado de 0 a π. Tá certo? Isso aqui avaliado de 0 a π é a mesma coisa de 1/4 do seno de 2x avaliado de 0 a π. Né? Tá ok? Então, aqui, avaliando aqui de 0 a π, vai ficar o quê? 1 meio de... Isso aqui avaliado em π, vai ficar 1 meio de π. Então, aqui vai dar 1 meio π sobre 2, né? Menos isso aqui em x igual a 0, que vai dar 0. Então, vai ficar menos 0. Então, vai ficar agora menos... O
porque isso avaliado em π vai ficar 1/4 do seno para x igual a π, seno de 2π, tá? Menos isso aqui avaliado em x igual a 0. Então vai ficar menos, né? Então eu tenho, vamos colocar assim para não criar confusão. Eu tenho esse menos aqui, ó, menos isso aqui. Então isso aqui o que é que é? Essa função avaliada em π menos essa função avaliada em 0. Então eu vou botar menos aqui. Essa função avaliada em π está aqui, quando x for π. Então 1/4 do seno de 2π. Menos essa função avaliada em x igual a 0. Então vai ficar 1/4 do seno de, quando x for 0, vai ficar seno de 0. Certo? Então, essa vai ficar menos, está aqui o menos, essa função avaliada em π, quando x for π, vai ficar 1/4 de seno de 2π, menos essa função avaliada em x igual a 0, menos 1/4 do seno de 0. Tá ok? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? A π sobre 2, tá ok? Menos o quê? Seno de 0, tá? O seno de 0 é... Seno de 0 é 0. Então, aqui dá 0. E o seno de 2π, tá? Seno de 0 é 0 e seno de 2π também é 0. Então, aqui dá 0. Então, vai ficar menos 0, que vai ser π sobre 2. Tá? Então, o resultado dessa integral aqui é π sobre 2. Tá ok?